Olá pessoas, tudo bem? Na nossa conversa passada, nós discutimos a respeito da Segunda Guerra Mundial, que é um dos conflitos mais estudados, mais simbólicos da história mundial e que ocorreu no século XX, entre 1939 e 1945. Né? É um dos conflitos, né? Que mais causam também pesquisas entre os historiadores, né? E, como nós dissemos no encontro passado, nós trabalhamos, inclusive, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Isso significa dizer que nós trabalhamos todos aqueles fatores históricos, né, ligados à área política, ligados à área principalmente econômica, né, que contribuíram de forma decisiva para que ocorresse, né, o estopim, para que ocorresse de fato o surgimento, né, da Segunda Guerra Mundial. Nessa conversa de agora, nós vamos trabalhar agora de forma mais detalhada, né, de forma resumida, mais detalhada, aqueles, de fato, o confronto, né, da Segunda Guerra Mundial. Vamos conversar agora a respeito, né, do início desse confronto, que proporcionou o confronto entre os países da Segunda Guerra Mundial, e também relembrar, né, dois motivos que permitiram que os países, principalmente europeus, se envolvessem de forma mais direta na Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Então é um conflito, é um confronto de proporções a nível global, né? Embora tenha raízes no continente europeu, nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial ela envolveu toda uma série de países e acabou se estendendo e envolvendo os países da maioria dos continentes. Tranquilo? Então é um conflito, é um confronto que mexe com a esfera global, né? E aconteceu, como nós já dissemos, entre 1939 e 1945. A Segunda Guerra Mundial, inclusive, é caracterizada como um conflito de estado de guerra total. O que é isso, Nicolau? A Segunda Guerra Mundial sendo caracterizada como um conflito de guerra total. Quando a gente fala de conflito de estado de guerra total, significa dizer que há entre os países envolvidos, né, uma mobilização, um exercício de força, né, para que possa envolver todos os recursos possíveis para que esse conflito, para que esse confronto ocorra. Perfeito? Então veja lá, quando a gente fala de que a Segunda Guerra Mundial é um confronto de estado de guerra total, significa dizer que aquelas nações, que aqueles países envolvidos utilizaram de todos os meios, né, ideológicos, políticos, militares, utilizaram de todos esses meios possíveis para que esse conflito ocorresse. Utilizaram de todos os recursos possíveis para que esse conflito ocorresse. Isso significa dizer que é um conflito de estado de guerra total. Então, nós dissemos também que a Segunda Guerra Mundial envolveu dois grupos, né? E esses grupos eles são chamados pelos historiadores de grupos aliados e eixo, que acabaram se enfrentando na Europa, se enfrentando na Ásia, se enfrentando na Oceania e também e principalmente na África. Perfeito? Por isso que a gente diz que a Segunda Guerra Mundial é um conflito de ordem global. Ela não se restringiu, ela não se limitou ao continente europeu. E após 6 anos de conflito, 1939 a 1945, historiadores afirmam que esse confronto, que essa Segunda Guerra Mundial, acabou vitimando 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas perderam suas vidas nesse confronto durante a Segunda Guerra Mundial.
Então ela é o resultado, né, catastróficos, né, afinal de contas 60 milhões, ou outros falam ainda em 70 milhões de pessoas que perderam suas vidas, né, e embora essas estatísticas que surgiram para ampliar essa discussão sobre a Segunda Guerra Mundial, embora tenham surgido essas estatísticas que provocou 60 ou 70 milhões de mortos, o conflito, o confronto da Segunda Guerra Mundial teve o seu estupim, ou seja, iniciou-se de fato de direito com a invasão da Polônia pelos alemães em setembro de 1939. Esse fator, esse dado estatístico, nós conversamos no encontro passado, né? Então, a Segunda Guerra Mundial ela inicia-se quando a Alemanha invade a Polônia em setembro de 1939. Ela inicia-se, portanto, no continente europeu, mas ela acaba se espalhando por vários outros continentes, né? 3 deles os principais, a Oceania, a Ásia e a África. E contou, né, com o envolvimento de diversos países, né, com motivos diferentes para participar desse confronto, né, de vários continentes, inclusive. E o Brasil também esteve envolvido nesse conflito. À medida que a gente for ampliando essa discussão, nós vamos entender o porquê que o Brasil se envolveu nesse confronto, né, e quais as consequências para o nosso país. A gente pode mencionar, inclusive, que a Segunda Guerra Mundial ela teve algumas fases, todas elas com as suas características, né, com as suas funções diferentes, e a gente vai também, à medida que for ampliando essa discussão, falar um pouco sobre essas fases da Segunda Guerra Mundial. Mas todas essas fases, ela teve como o maior envolvimento, né, a Alemanha. E a fase em que as Forças Armadas estavam equilibradas e a fase em que marcou a derrota do grupo que estava ali no eixo. Perfeito? Então, eixo e aliados são os 2 grupos políticos que estavam ou estiveram, né, envolvidos diretamente na Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Os grupos que se enfrentaram nesse confronto, né, dentro desses 2 grupos nós podemos mencionar, discutimos isso na conversa passada e eu relembro aqui para que a gente possa não esquecer. Veja, os grupos aliados tinham como membros os Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido e a França. Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. A princípio, 4 países estavam dentro desse grupo, chamado de aliados. E o grupo do eixo, né, era o grupo que tinha a Alemanha, né? Além da Alemanha, nós tínhamos a Itália e o Japão. Então, a Segunda Guerra Mundial foi marcada por uma série de envolvimentos, por uma série de acontecimentos que acabaram impactando de forma negativa a maioria desses países, né? Eu relembro aqui, por exemplo, o massacre de Katyn, eu lembro aqui o Holocausto, né, que foi um dos momentos históricos mais horríveis que a humanidade passou. Eu lembro aqui também o massacre de Bab, né? Eu lembro o lançamento das bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Enfim, uma série de acontecimentos que acabaram impactando de forma negativa os países envolvidos nesse confronto. Dentro desses aqui, que nós colocamos, eu cito 2 que ainda hoje, claro que todos eles mexem com o imaginário das pessoas, mexem com o imaginário de quem estuda a história, né? Mas mexe também de forma mais calorosa, não que tenha impactado mais, mas no sentido de que as pessoas que estudam esse conflito acabam tendo que se voltar mais especificamente para esses 2 acontecimentos, porque foram aqueles que causaram um maior impacto, né? Tanto para esses países como para quem estuda. O Holocausto, né, e
o lançamento das bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Perfeito? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela teve essas condicionantes históricas, né, que acabaram contribuindo para que houvesse esse número exorbitante de mortes, 60 milhões, outros falam inclusive até 70 milhões de pessoas. Perfeito até aqui? Ok. Trabalhamos no encontro passado as condicionantes históricas, aqueles fatores que permitiram o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Trabalhamos até agora, nessa primeira parte, a questão do início, do que contribuiu para que desse o início à Segunda Guerra Mundial, né, que foi a questão da invasão da Alemanha à Polônia. Trabalhamos a questão dos países envolvidos, o eixo e o grupo aliados, né? O grupo aliados tem a Alemanha, a Itália e o Japão, e o grupo aliados tem os Estados Unidos, a União Soviética, a França e o Reino Unido. Esses dois grupos entraram em conflitos diretos, né, nessa Segunda Guerra Mundial. E a partir de agora nós vamos entender por que esses países divididos nesses dois grupos, aliados e eixo, por que esses países se envolveram diretamente nesses conflitos. E trabalhamos também a noção de estado de guerra total. Que significa que os países envolvidos nesses confrontos, eles se utilizam de todos os meios e de todos os recursos possíveis para que o conflito aconteça. Perfeito? E agora nós vamos trabalhar as causas da Segunda Guerra Mundial. Por que aconteceu? Não foi só porque a Alemanha invadiu a Polônia, mas o que permitiu que a Alemanha invadisse a Polônia, né? E por que os países se envolveram tanto nesse conflito a partir do momento em que a Alemanha invadiu a Polônia? E aí nós vamos entrar no quesito de causas, né? E depois de efeitos. Mas agora nos concentramos então nas causas da Segunda Guerra Mundial. Então ela teve como uma grande causa dois eventos ou dois pontos específicos que são muito importantes, que a gente precisa discutir de forma mais aprofundada. Tá bom? Quais são esses dois elementos? Ou quais são esses dois pontos? O primeiro deles é a noção de expansionismo. E o segundo é a noção de militarismo. Então, expansionismo, militarismo foram aqueles dois pontos que contribuíram, né, que estão entre as causas principais da Segunda Guerra Mundial. Né? E todos eles, expansionismo e militarismo, relacionados de forma direta com a Alemanha nazista. Esse termo Alemanha nazista nós discutimos em conversas anteriores. Essa postura, essa ideia, né, adotada pela Alemanha, acabava refletindo diretamente na sua noção, na sua ideia de ideologia nazista, né, que havia alcançado, inclusive, né, a Alemanha, principalmente nos anos 30 do século passado. A ação dos nazistas, inclusive, resultava em grande parte da insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade da Alemanha, né, que ficou descontente com o desfecho que teve a Primeira Guerra Mundial para os alemães. Perfeito? Então, os efeitos catastróficos, principalmente para a Alemanha, acabou gerando o surgimento dessa ideologia nazista. Ou seja, de que a Alemanha, para que ela possa se revigorar, seja politicamente, seja economicamente, ou enquanto sociedade como um todo, ela precisa ser vista como uma nação poderosa. Ela precisa ser vista como uma nação superior às demais. É nesse quesito de superioridade de povo, é nesse quesito de superioridade de raça que vai se fundamentar a ideologia nazista alemã e que vai contribuir para essa noção de que a Alemanha precisa expandir os seus domínios, precisa dominar outros povos e que para expandir seus domínios e que para dominar outros povos precisa de um elemento importante, o militarismo.
Tranquilo até aí? Então, expansionismo, militarismo, causas primeiras da Segunda Guerra Mundial, envolvidos diretamente no sentido de ideologia nazista alemã, de que ela precisa se reerguer, mas para se reerguer do desfecho que teve na Segunda Guerra Mundial, da humilhação que teve ela com a questão do Tratado de Versalhes, na Primeira Guerra Mundial, ele precisa expandir seus domínios através do militarismo e dominar outros povos e ser visto como nação superior. Tranquilo até aí? Mas vamos então entender como essa questão do expansionismo, do militarismo, envolvido com a questão da ideologia nazista e a partir do quesito de Tratado de Versalhes, acabou contribuindo para isso. Tá bom? Eu lembro que ao final, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, consolidou-se de forma muito forte a Alemanha fez, na verdade, um jogo muito forte entre os seus povos, né, de que ela foi uma nação derrotada, mas essa derrota aconteceu de forma injusta, né? E somando-se a isso, né, ela acabou sendo humilhada com o Tratado de Versalhes. Ou seja, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, teve que se submeter a um humilhante tratado em que ela tinha que devolver domínios, em que ela tinha que diminuir o seu poder militar. Enfim, ela ficou completamente arrasada. Tá bom? Por exemplo, o Tratado de Versalhes limitou em 100 mil soldados, né, a infantaria alemã, que obrigou o povo alemão, inclusive, a pagar uma alta taxa de indenização e a entregar suas colônias para aqueles que a derrotaram. Ou seja, é nesse quesito de Alemanha derrotada, de Alemanha humilhada, que vai surgir a noção de ideologia nazista, que vai surgir a noção de que a Alemanha precisa se reerguer politicamente, que a Alemanha precisa se reerguer economicamente, que a Alemanha precisa se reerguer enquanto povo, e para isso ela precisa ultrapassar essa noção de humilhação. E para ultrapassar essa noção de humilhação é como se ela tivesse que humilhar outros povos. Tá bom? Ser vista como superior aos outros povos. É nesse quesito que vai surgir a ideologia nazista tão pregada por Adolf Hitler. E para piorar toda essa situação, a Alemanha acabou encarando uma grave crise econômica, né, durante a década de 1920, durante a República de Weimar. Né? Essa crise ela foi muito forte, né? Foi agravada inclusive pela crise de 1929, né? Que reforçou, por exemplo, a noção de crise de uma democracia liberal e acabou contribuindo para o surgimento de movimentos autoritários, né? E fascistas pelo continente europeu. Eu lembro o fascismo na Itália e eu lembro o nazismo na Alemanha como regimes autoritários, ou seja, aquilo em que um governante precisa ser visto como detentor de todos os poderes e como o salvador da pátria. Tranquilo? Perfeito? E os nazistas acabaram ocupando o poder na Alemanha em 1933, como nós já dissemos lá no início da nossa conversa, e Adolf Hitler foi o principal líder do partido nazista na Alemanha. E Hitler acaba iniciando uma campanha muito forte de recuperação da Alemanha, e essa campanha de recuperação da Alemanha acaba envolvendo a ideologia nazista, né, que era uma questão de você doutrinar a população, de perseguir as minorias, de perseguir todos aqueles que não acreditavam no seu regime, de perseguir todos aqueles que ousavam discordar da autoridade do líder nazista. Tá bom? Então a Alemanha, né, ao recuperar a sua economia, partiu para um processo de rearmamento da população. Lembra, quando a gente fala de expansionismo, a gente precisa ter a exata noção de que o militarismo também está envolvido nessa questão. Tá bom? Então a Alemanha se recupera economicamente e parte para a noção de que precisa armar a sua população. Tá bom? E claro que isso é um desafio muito forte para
para aquela questão do que o Tratado de Versalhes determinou. E o que foi que o Tratado de Versalhes determinou? Que a Alemanha tinha que reduzir o seu poder militar. Então a Alemanha está fazendo o contrário, está rearmando a sua população. Tá bom? E à medida que a Alemanha se fortalece militarmente, Hitler dá início ao processo de expansionismo do território. Ou seja, a ideia de Hitler era conseguir um espaço vital em que os nazistas alemães, né, tanto almejavam. Ou seja, esse conceito consistia basicamente em formar um império para a Alemanha em espaços, em territórios que historicamente haviam sido ocupados pela própria Alemanha no passado. Esse era o que a gente vai chamar de Terceiro Reich, né, o Terceiro Reich, um império alemão dedicado exclusivamente para os arianos. Arianos é uma ideia de raça para os nazistas. Ou seja, os alemães eram vistos como arianos, e os arianos eram uma raça superior às outras, né? Em que acaba sobrevivendo essa noção de espaço vital. Perfeito? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai ampliar essa noção de expansionismo, a gente vai ampliar essa noção de espaço vital da Alemanha, tá bom? Vai inclusive dizer que esse espaço vital da Alemanha ocorreu em 3 momentos diferentes, né? Que foi iniciado, né, realizado com a Alemanha começa a se expandir a partir do momento em que ela realiza a invasão e a anexação, ou seja, anexa a Áustria ao seu território, num evento conhecido como Auschwitz, e que ocorreu no ano de 1938. Perfeito? No nosso próximo encontro a gente vai tratar mais especificamente dessa questão de expansionismo da Alemanha, desse rearmamento da população, tá bom? E tratar de forma específica das 3 fases da Segunda Guerra Mundial. Perfeito? É isso aí.